Eu convido você a ficar de pé, por gentileza. Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo 10, versículo de número 8. A palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Eu vou pedir para você repetir a leitura, por gentileza. Convido você a um momento de oração. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, esse tempo é teu para a vida da gente. E a gente quer te pedir nesse instante que a tua palavra oriente o nosso coração, trate cada um da maneira que o Senhor precisa nos tratar nessa noite e que nós possamos te ouvir com toda a atenção que a gente pode ter diante da tua palavra. Nesse momento o Senhor já está falando conosco. Que o nosso comportamento ele seja inerente à consciência e à certeza do quanto nós valorizamos ouvir a tua voz. Faz assim, por amor e em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. 50 anos atrás, certamente Deus colocou uma semente no coração de alguém e olhou para a rua Rego Lopes, no bairro da Tijuca, e Deus disse: é ali. Escolheu a casa velha, escolheu as pessoas certas e chegamos ao dia de hoje. 50 anos depois, quem começou aquela obra talvez não tivesse a menor noção onde Deus iria conduzir o seu povo até esse momento. É muito importante, irmãos, nós entendermos qual é o perfil da Igreja de Cristo. Às vezes a gente passa a vida inteira na igreja e nós não temos a menor noção de qual é o perfil da Igreja do Senhor. E o texto onde o Senhor envia os 12 à missão, ele separa algumas características que são fundamentais para a gente entender qual é o perfil que a igreja precisa ter neste tempo e em todo o tempo em que se entende e é chamada pelo Senhor. Primeira frase desse texto diz para a gente o seguinte: curai os enfermos. Existem pelo menos 3 condições, entre tantas outras, que podem trazer enfermidade sobre a vida de cada um de nós. Nós podemos enfermar organicamente. Talvez você tenha saído da sua casa, tenha vindo até aqui, e quem sabe você tem convivido com alguma enfermidade física. O organismo da gente, de uma maneira ou de outra, pode vir a enfrentar enfermidades. A gente adoece porque somos, de alguma maneira, contagiados por vírus. A gente adoece porque não cuidamos do corpo da maneira que deveríamos. E a gente vai juntando situações e as enfermidades podem nos encontrar pela vida. Mesmo para quem é cheio do Espírito Santo. Embora você ouça algumas orientações teológicas de quem tem contato com Deus não enfrenta enfermidades. É só você ler o contexto bíblico que você vai entender que algumas teologias não têm a menor fundamentação bíblica. Porque se você observar, existem inúmeros servos de Deus que estavam muito próximos do Senhor e que enfrentaram tempos de enfermidade. Mesmo conhecendo o Senhor, sabendo a sua vontade, entendendo o querer de Deus, mas a possibilidade de enfermarmos organicamente é comum. Isso pode acontecer com gente que busca a presença de Deus, vive aos pés do Senhor, porque enfermar é uma condição e uma possibilidade de qualquer ser humano. Quem sabe você veio até aqui hoje e está enfermo, enfrentando aí situações
de enfermidades crônicas, tomando o remédio na horinha certa. E se você já tem sido tratado aí pelo médico, continua. Porque se Deus não tem um propósito de cura nesse sentido para a sua vida, é porque não é a vontade dele. E talvez você precise tomar remédio a tua vida toda. Mas quem sabe, nessa noite, Deus escolheu esse espaço e esse momento para que quando estivermos aqui em oração, Deus ministre cura sobre a sua vida. Mas a gente pode enfermar organicamente, é uma possibilidade. A igreja, ela precisa existir, se abrir como espaço terapêutico. Há 50 anos atrás foi assim que Deus plantou a semente. 50 anos depois, é dessa maneira que a árvore deu seus frutos e que precisa continuar frutificando. Esse lugar precisa ser espaço de cura para você, para cada um de nós. Mas além da gente enfermar organicamente, você pode enfermar de alguma maneira através das suas emoções. Relacionamentos produzem dificuldades nesse sentido. As pessoas se relacionam e, infelizmente, alguns relacionamentos produzem enfermidades emocionais. Quem sabe você está aqui e deixou alguém em casa que já adoeceu um bocado você. Quem sabe você veio para cá com alguém e está olhando para alguém que já produziu dificuldades relacionais muito grandes na sua vida. 50 anos de história, irmãos, não são simplesmente dias de festa. Sou pastor de uma igreja que tem 56 anos de vida. E existe um sem número de pessoas que ao longo da história da igreja adoeceram emocionalmente. Quem sabe você veio até aqui hoje e existem dores emocionais que estão presentes na sua vida. Existem relacionamentos que, infelizmente, adoecem a gente ao longo da nossa história. E alguns deles estão dentro da nossa casa. Quem sabe você veio até aqui, mas as relações familiares são adoecedoras. Eu queria dizer para você que Deus, Ele não tem o menor limite de exercer cura sobre a nossa vida. Se você está, de alguma maneira, enfrentando enfermidades emocionais, seria muito especial que você pudesse vir comemorar o jubileu de ouro dessa igreja, mas pudesse receber o presente de Deus e sair emocionalmente curado desse lugar. Deus tem algo muito especial a realizar na vida de todos nós. A gente só precisa se permitir sermos alcançados pelo Senhor. Se você está com as relações adoecidas e a sua emoção enferma, hoje pode ser noite de cura para o seu coração. Mas além da gente enfermar orgânica e emocionalmente, a gente também pode vir a enfermar espiritualmente. Existem pessoas fazendo a leitura da Bíblia de uma maneira que o Senhor nunca orientou o nosso coração. E se Deus não prometeu, Ele não tem o menor compromisso de cumprir. E quando nós cremos em alguma coisa que Deus não disse, Ele não tem nenhum tipo de comprometimento com isso. E algumas pessoas vão fazendo leituras ou ouvindo determinadas explicações do texto bíblico que não são a expressão da verdade. E aí o que acontece? A gente vai tendo determinadas expectativas e acreditando fielmente que Deus tem que fazer determinadas coisas que Ele nunca prometeu que faria. E aí as decepções começam a surgir. E você frequenta a igreja, mas já não crê mais que Deus tenha poder para realizar alguma coisa na sua vida. Porque você criou numa relação equivocada com a palavra do Senhor e com o Deus da palavra, expectativas que não podem ser supridas para você, porque Deus nunca falou isso ao seu coração. Você ouviu, entendeu, achou que era, mas as decepções bateram a porta do seu coração, meu irmão. E gente que enferma espiritualmente tem uma profunda dificuldade de entender que isso pode ser resolvido pela poderosa mão de Deus.
Então seria ímpar para o nosso coração nessa noite se você pudesse sair daqui e permitir que a sua relação com Deus fosse restaurada. Gente que precisa entender que o que Deus prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel e vela sobre a sua palavra. Mas o que Deus não prometeu, não tem trato. E Ele não precisa cumprir o que Ele não disse que faria. Quem sabe você frequenta essa igreja há tanto tempo, ouviu reflexões, não aqui, mas daqueles lugares que são agradáveis ao seu coração, mas que nunca representaram a expressão da vontade de Deus para você. Gente, você talvez esteja decepcionado com Deus, mas frequenta a igreja, que a gente, depois de um certo tempo, acostuma. E você começa a vir aqui e fica vindo. Mas a relação com Deus, ela não é aquilo que deveria ser. E seria muito especial que você deixasse o Senhor curar a tua relação com Ele nessa noite. A igreja precisa se abrir como espaço terapêutico. A gente clama, e se for propósito de Deus, Ele cura o corpo. A gente ora, e se você se permitir ser encontrado por Deus, Ele pode sarar tuas emoções. A gente fala com o Senhor, e se você abrir, rasgar o coração para Deus, Ele pode restaurar a tua relação com Ele. A igreja precisa ser esse lugar para a gente. A igreja precisa continuar sendo esse espaço terapêutico, onde o Senhor pode curar qualquer nível de enfermidade com o qual nós nos encontremos envolvidos. E se você veio até aqui nessa noite e precisa ser curado, Deus quer te dar esse presente. Ele precisa tratar a gente, mas a gente precisa se deixar tratar por Ele. Então, se você está vivendo tempos de enfermidade, essa é uma noite de cura para você, para o louvor da glória de Deus. Amém? Mas o texto diz para a gente que, além da igreja se abrir como espaço de cura, o texto nos ensina, espero que você não tenha fechado o texto aí para poder acompanhar comigo, diz o seguinte: ressuscitai os mortos. A igreja precisa ser lugar de vida. Quando a gente lê o texto, e geralmente a leitura literal aponta para as grandes impossibilidades de você parar o esquife e dizer para o morto, levanta, e essa situação é uma realidade para o Senhor, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: para Deus não existem impossíveis. Você só precisa entender qual é o propósito de Deus, se esse texto ele precisa ser aplicado de maneira literal à nossa vida. Igreja é espaço de vida, irmãos, porque quando a palavra de Deus se refere à morte, e um dos momentos e uma das características de morte a que o texto bíblico se refere, o apóstolo Paulo diz assim: mortos em seus delitos e pecados. Você tem noção do que a igreja precisa ser para trazer vida? A igreja precisa ser o instrumento que leva o evangelho da salvação. E todas as vezes que nós nos ensimesmamos, todas as vezes que nós nos acomodamos com a condição em que a gente se encontra, já chegamos aonde deveríamos. Se você prestou atenção na leitura do histórico da igreja, você viu quantas filhas essa igreja já gerou. Uma igreja fértil, capaz de ser instrumento de salvação para gente morta em seus delitos e pecados. Porque quando encontramos com o Senhor, Ele produz santidade e um processo de santificação na nossa vida. Então, quando a igreja se abre como espaço de vida, ela é capaz de gerar no coração e na vida de gente que morreu espiritualmente a vida que o sangue de Cristo na cruz do Calvário trouxe para todos nós. Experimentar vida, irmãos, nesse aspecto, é a que a palavra de Deus nos chama para viver. Vida em abundância. E tem gente que frequenta a igreja, mas as características não são de pessoas vivas. Lembram lá quando Jesus vai à casa de Lázaro, e ele chega 3 dias depois do enterro?
E quando ele chega na casa, a única coisa que a irmã dele diz para o Senhor é o seguinte: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não sei se você consegue fazer a leitura do texto, não sei se você consegue perceber, mas, embora o texto seja escrito de maneira bastante suave, ela diz para Jesus o seguinte: olha, a culpa é sua. Se o Senhor chega 3 dias antes, não tinha enterro. Mas ela não tinha noção de que o Senhor nunca chega na hora errada. Ele só chega na hora certa. Mesmo que seja 3 dias depois na nossa compreensão. Eu não sei qual é o tempo que você tem visto em relação às perspectivas com as pessoas com as quais você se relaciona. Porque esse exemplo de Lázaro tem a ver com a família daquela moça. E talvez o Senhor tenha trazido você aqui para que você também faça uma leitura da sua família. Dentro da tua casa ainda tem gente morta. Dentro da sua casa ainda tem gente que não conhece a salvação. Dentro da sua família ainda existem pessoas que, ao seu olhar, não tem a menor possibilidade de haver nada de diferente na vida dessas pessoas. O olhar da irmã de Lázaro era exatamente esse: não tem mais o que ser feito. Mas nessa noite Deus está dizendo para você o seguinte: a igreja, ela se abre como espaço de vida. E se esse espaço de vida alcançar a tua casa, ainda é tempo de ressurreição no teu lar. Ainda é tempo de Deus agir e mudar a história do teu filho, do teu esposo, da tua mulher, porque Deus é o Deus da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa crer nisso, meu irmão. A igreja, quando se abre, ela abre as suas portas como espaço de vida. Se você que entrou aqui hoje está distante, hoje é noite de você reencontrar a vida que o Senhor tem poder para dar. Se você não conhece, está na hora de você conhecer. Quando a igreja abre as suas portas, esse lugar é lugar para a gente viver. E se você não tem experimentado a poderosa mão de Deus que pode ressuscitar, está na hora de você conhecê-la. O Senhor é poderoso para trazer vida onde os nossos olhos só enxergam morte. Seria especial que você pudesse experimentar do Senhor para a sua vida nessa noite. Mas o texto segue dizendo para a gente o seguinte: depois dele curar enfermos, ressuscitar os mortos, ele também tem poder para purificar os leprosos. Gente, ser leproso na época de Jesus era um negócio muitíssimo complicado, porque ninguém queria ficar perto de um leproso. Ainda hoje, se entrar um leproso aqui, a gente consegue abrir um espaço para que o cara se sinta extremamente confortável para sentar longe da gente. E o leproso daquele tempo, ele tinha que andar meio que com uma plaquinha. E qualquer lugar que ele chegasse, ele tinha que entrar gritando: leproso, 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 para que as pessoas não se aproximassem dele. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele desce, está todo mundo perplexo com aquele negócio tremendo que Jesus está dizendo. Todo mundo sem conseguir entender tamanha sabedoria. Jesus desce e ele encontra um leproso. E quando ele encontra o leproso, ele toca nesse camarada. E a lei dizia o seguinte: quem tocar no leproso vai se tornar imundo. Quando a lei faz essa leitura da dificuldade de nos relacionarmos, ela diz para a gente o seguinte: a sujeira desse cara vai pegar em você. Não toca nele não, porque o que ele tem de ruim vai terminar pegando em você. É mais ou menos uma leitura simplória para a gente poder entender o que significa. Irmãos, a igreja, ela precisa se abrir como espaço de acolhimento. Imagina você se ninguém conseguisse conviver contigo e você olhasse para a igreja e dissesse assim: eu vou para lá. E aí quando você chega, as pessoas dizem assim: a gente não quer muito assunto, você não pode ser membro dessa igreja, fica aí no teu canto, deixa a gente para cá.
Jesus diz, para quem acreditava muito no que a lei dizia, o seguinte: olha só, a lei está equivocada. Não é a sujeira dele que pega em mim, é a minha limpeza que vai fazer parte da vida dele daqui para frente. Quando a igreja se abre como espaço para acolher, a gente não está preocupado com o que a pessoa traz. A gente tem que ter a preocupação de entender o que ela vai levar de nós. O que você é capaz de passar para o outro. Espaço para acolher, meu irmão. Não tenha preocupação do que o outro traz de ruim, mas sim o que ele vai levar de bom de nós. E Jesus faz isso com o leproso porque ele está dizendo para o seu povo o seguinte: gente, a sujeira desse cara não pega em mim, mas o meu amor, a minha bondade, o meu carinho vai para o coração dele. Você pode ter certeza disso. Então, se tem alguém que, quando chega aqui, a gente tem dificuldade, isso é comum. Estou dizendo para você que entender o perfil, o propósito da igreja é fácil. Porque às vezes a gente passa o tempo inteiro aqui, fica tão crente, que a gente não pode chegar perto de ninguém que está com dificuldades. Porque nós somos santos demais. Esse negócio é maravilhoso para a nossa vida. E aquele povo acostumado ao judaísmo começou a ser capaz de ver novos conceitos. Como é que está o teu coração em relação ao outro? Como é que está o teu coração em relação de quem precisa ser alcançado pelo amor de Deus? Como é que está o teu coração em relação àqueles que Deus certamente vai colocar no teu caminho? Ser capaz de purificar é ter a consciência de que o poder que o Senhor gerou sobre a nossa vida é transformador. E existe um sem número de pessoas nessa cidade violenta, corrupta, cheia de dificuldades, que precisa ainda ser alcançados pelo amor de Deus. E Deus levantou você. E se nós não formos esse espaço de acolhida, quem será? Essa igreja já está completando 50 anos, porque certamente, ao longo de toda a sua história, tantos entraram aqui e conheceram o bondoso amor do Senhor, foram acolhidos. E o poder transformador do Espírito Santo os modificou. Ou você acha que você chegou aqui certinho? Ou você acha que você leva uma vida zero bala? Meu irmão, cada um de nós somos frutos da graça de Deus no nosso coração. A igreja precisa entender a sua missão, conhecer o seu perfil. Nós somos espaço para acolher. Mesmo que ninguém entenda, quando abrimos a porta, nós somos espaço de acolhida. E Jesus assim o faz e deixa a missão muito clara para a gente. Qual o perfil, qual é a maneira. Mas ele prossegue dizendo o seguinte: expulsai os demônios. A igreja presbiteriana tem um problema sério com o negócio de demônios, sabe? Muito sério. Uma vez, eu estava na porta da igreja, tinha um grupo de jovens, ainda era seminarista, tem tempo, pastor. E chegou um camarada, e ele deu toda a ideia de que estava possesso. Tinha uns 6 ou 8 assim comigo, e eu falei assim: vamos lá. Sabe aquele negócio de, estou com a turma, vamos juntos. Eu dei o primeiro passo, e quando eu olhei para trás, estávamos eu e Jesus. Sabe? Você, de repente, não tem esse problema, né? Cheio aí da unção, do poder, vai lá para o demônio, mete o dedo na cara, não sei o quê. Porque o nosso olhar para esse tipo de situação, geralmente é questão da gente entender que demônios estão presentes quando as pessoas estão possessas. Eu queria que você entendesse uma coisa. A palavra diabo, ela tem uma expressão muito interessante. Você já jogou boliche alguma vez? Já? Eu nunca joguei boliche na minha vida. Mas a palavra diabo significa o seguinte: você que joga boliche deve saber o que isso representa. Ele é lançado para dividir. É isso que significa essa expressão. E boliche faz isso. Você joga aquela bola, ela vai lá e derruba os pinos. Existem pessoas que frequentam igrejas,
e que são instrumentos muito hábeis na mão do diabo. Onde estão, são instrumentos de divisão. Esse negócio é diabólico. Conseguir perceber isso e ser instrumento de Deus para que isso não aconteça é expulsar demônios. Existem pessoas que, onde chegam, são capazes de separar relações das mais sólidas possíveis. Esse negócio é diabólico. É o inimigo que está agindo assim. Quantas vezes você já deve ter encontrado alguém com esse sentimento e com essas atitudes ao longo de 50 anos de história dessa igreja? Quando o Senhor nos chama para expulsar os demônios, Ele está dizendo o seguinte para a gente: eu vos dou poder e autoridade para pegarem serpentes e escorpiões e eles não vão fazer mal a vocês. Você lê isso aí, não lê? Mas o texto está dizendo para a gente o seguinte: a igreja ela precisa ser lugar onde o inimigo não tem espaço para trabalhar, gente. Não tem lugar para ele entre nós. Não existem sentimentos que possam graçar o coração da gente e nós nos tornarmos instrumentos de divisão. E como é que se divide? Você divide quando você começa a falar coisas que geram divisão. Você divide quando você começa a deixar o seu coração enfermar suficientemente para que você divida o ambiente em que você está. Então, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, o inimigo está acontecendo e sendo extremamente hábil em usar a sua vida e o seu coração. E quem sabe ao longo da história dessa igreja, quantas vezes você se sentiu incapaz de poder trazer para perto? Porque o Evangelho traz a gente para perto do Senhor, e você só está perto do Senhor quando você está perto do seu irmão. Não existe um Evangelho que nos aproxime de Cristo e nos distancie dos nossos irmãos. Esse Evangelho é falso. Ele não é fundamentado na palavra do Senhor. Então você quer ter autoridade de Deus para sair daqui, para expulsar qualquer demônio? Comece a impedir que divisões aconteçam. Comece a olhar para a tua casa e entender quais são as palavras que são ditas, que distanciam você dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Porque se esse tipo de comportamento tem sido reproduzido no seu lar, isso é coisa demoníaca, meu irmão. Você pode ter certeza disso. E se Deus deu autoridade para você, Ele gera na gente consciência suficiente para que você saia daqui como instrumento de libertação, porque é para isso que a igreja existe. Quando a igreja ela abre as suas portas, nós somos instrumentos de libertação do Senhor. Na igreja, o diabo não tem lugar. Você já deve ter cantado alguma vez por aí, pelo menos aquele refrão pega, né? Na casa do Senhor não existe Satanás, não é? Amém? O teu amém não está muito firme, não. Com a música ele não quer afirmar, né? Tá certo. Não concordo com a música, não, mas esse negócio está certo. Na casa do Senhor não existe Satanás. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o texto finaliza dizendo para a gente o seguinte: de graça recebestes e de graça dai. Você já viu como é que o Evangelho tem sido mercadejado hoje em dia? Já reparou? Irmãos, a igreja não é lugar de enriquecer ninguém. A gente precisa de todo o conforto possível para podermos nos reunir. Mas a igreja não é um lugar onde a gente vai encher o bolso e viver de maneira nababesca. O contexto bíblico é bem diferente do que a teologia da prosperidade ensina. O Senhor não morreu na cruz para a gente ter o carrão do ano. O Senhor não morreu na cruz para a gente ter uma empresa extremamente rentável. O Senhor morreu na cruz para que fôssemos salvos. E eu não estou dizendo para você fazer voto de pobreza, tá? Até porque se você não gosta de dinheiro, eu posso dar o número da minha conta. Não tem problema nenhum. Eu recebo, oro o seu dinheiro e vou gastar. Porque é bom, entendeu? Mas se o foco do nosso coração é simplesmente usar o Evangelho para poder tirar vantagens, esse não é o perfil da igreja. O
perfil da igreja está fundamentado na graça. A graça do Senhor foi o seu sangue vertido na cruz do Calvário. O preço já foi pago na cruz. Agora, é óbvio que quando somos alcançados pelo Senhor, temos um coração grato. Não existe ninguém que foi salvo que tem um escorpião no bolso. Já viu que tem gente que na hora da oferta não levanta de jeito nenhum? Mas na hora de pedir a bênção, levanta as duas mãos. Não é? Senhor, me abençoa, me dá aumento. Mas na hora de trazer a gratidão diante do Senhor, o coração se recolhe. Igreja é o lugar onde a nossa gratidão ela é expressa de maneira liberal. Nós somos reconhecedores do bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Certamente aqui você nunca foi cobrado por nada de bom que o Senhor fez na sua vida, porque esse é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho de graça. É Ele que está sobre a nossa vida, é Ele que está sobre o nosso coração. Eu quero encerrar, tendo a oportunidade, pastor, se o senhor me permitir, orar com você, porque eu não vim de Japeri aqui simplesmente porque o pastor Rivelino me chamou. Eu aceitei vir aqui porque eu sei que Deus tem coisas especiais a realizar na nossa vida. Então, se você ouviu o Espírito do Senhor falar com você nessa noite, e você precisa receber de Deus o que Ele tem para a sua vida, o jubileu é da igreja, mas o presente que Deus tem é para você. Então, se você entrou aqui, e lembra que eu falei que você pode vir a estar enfermo? Essa noite é noite de cura. Essa noite é noite onde o Senhor quer dar a você todas as possibilidades de reencontrar a vida que Ele tem para você, reencontrar a paz que o Senhor é poderoso para trazer sobre o coração de todos nós, mas você precisa dizer para Deus o quanto você necessita disso. Às vezes que eu tenho oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, eu sempre explico o seguinte: Deus não tem a menor limitação geográfica. Em qualquer canto desse lugar ou de qualquer outro lugar, Ele pode agir sobre a sua vida. Mas você precisa entender o seguinte: existem situações na nossa vida que a gente precisa dizer para Deus o quanto a gente quer. E tem um camarada que Jesus encontra no templo, ele está escondido. Talvez como você. Está aqui, mas está escondido. E o Senhor encontra com ele e diz o seguinte: qual é o problema? Ele mostra a mão é seca. E uma pessoa com um problema desse não deveria entrar no templo. E o Senhor diz para ele o seguinte: você quer ser curado? Ele falou: muito. Ele falou assim: então você vai lá no meio e mostra essa mão para o sacerdote. Qual era a certeza que aquele cara tinha de que isso ia acontecer? Nenhum, irmão. Encontrou um cara no templo. Ele disse assim: vai lá e mostra a mão que você vai ficar bem. Mas sabe qual é a diferença? Ele acreditou. E ele precisava. Talvez você já tenha vindo aqui tantas vezes. Essa é a noite para você acreditar. Esse é o momento para você se mostrar. E se for noite de Deus para a sua vida, você vai sair daqui curado. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Mas só para quem o Espírito Santo de Deus chamar. Se ele não falar nada contigo, precisa nem se mexer. Mas se você ouviu a voz de Deus, a palavra do Senhor diz para a gente o seguinte: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu faço apelo, não faço apelação. Você já ouviu a palavra? Já ouviu a explicação que eu dei? Eu quero ter a oportunidade de orar com você nesse momento. Se você veio até aqui e precisa do que a palavra de Deus trouxe ao nosso coração, sai do seu lugar, vem até aqui e a gente vai orar juntos nesse momento.